Graça e paz, queridos, já estamos de volta com mais uma live, mais uma tarde de muito aprendizado, mais um momento em que nós estaremos aqui para aprender da palavra de Deus. Não tenho dúvida de que esse será um momento muito especial, hoje falando sobre níveis de glória. Você que está assistindo aí ao vivo, seja bem-vindo. Você que está assistindo posteriormente através do YouTube ou do Facebook, PRG Iseu Santos, ou da IPRGVC, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica com a gente, assiste até o final e não deixe de compartilhar. Bom, copia aí o link e compartilha, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Instagram para todos os seus amigos. Eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas através da palavra que nós temos para ministrar para você nessa tarde. Amém? Hoje falamos sobre níveis de glória, muita gente já entrando aqui, sejam bem-vindos, queridos. Estamos com saudade, né? Nós estamos aí há 15 dias, sem ter estudos, ministramos aqui 4 aulas de eclesiologia e sábado passado eu estava ministrando um casamento e não pude, estava celebrando um casamento e não pude estar aqui com os irmãos, né? Já vou deixando já de pré-aviso que no sábado que vem eu estarei em viagem. E por esse motivo também nós não teremos a live no sábado que vem, dia 31 de outubro. Mas tirando esses 2 sábados, o sábado que passou e o sábado que vem, nós continuamos aqui. Então depois da live de hoje a gente vai passar mais 15 dias, tá bom? Sábado que vem não teremos live, mas depois disso, mês de novembro, a gente volta com as lives normalmente todos os sábados, 5 horas da tarde. Sábado passado foi por conta de um casamento, e sábado que vem por conta de uma viagem que nós faremos para uma reunião do ministério. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui. Então, fiquem à vontade, fiquem conosco. Eu quero que vocês participem bastante. Muitos aí mandando a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus para vocês. É um prazer tê-los aqui. Estava com saudade de todos já. Amém? Então sejam bem-vindos, fica com a gente e compartilhe. Não coma dessa palavra sozinho. Você precisa compartilhar, precisa levar essa palavra para mais e mais pessoas, para que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E comenta bastante aí, tá bom? Na medida do possível, a gente vai aqui respondendo as perguntas, tirando dúvidas e compartilhando um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus. Falando em conhecimento, vamos ler um texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, é uma promessa feita para os últimos dias, que o Senhor fala com o profeta Abacuque, falando ali de tudo o que aconteceria de ruim com Judá por causa dos seus pecados. Posteriormente ele fala sobre tudo o que ele faria à Babilônia, aos caldeus, por terem destruído a Judá. Mas o Senhor ele solta uma pérola no versículo 14 e ele começa a falar agora de coisas futuras, e no meio sai aquela profecia que diz assim, capítulo 2, versículo 14 de Abacuque: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, da mesma forma que as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Queridos, a gente precisa entender algo. Você nunca poderá viver algo que você não entende. Você não pode desfrutar de algo que você não compreende. É como eu tentar desfrutar de um carro importado sem eu saber como dirigi-lo. Eu tentar desfrutar de um iate no sentido de ir lá e dirigir esse iate, pilotar esse iate, mas eu não entendo nada de embarcação. Eu quero desfrutar de um avião, eu ganhei um avião, glória, né? E eu quero desfrutar desse avião, mas eu não sei como pilotar. Então por que a promessa diz sobre a terra se encher do conhecimento da glória? Porque para nós desfrutarmos da glória de Deus, primeiro a gente precisa desfrutar do conhecimento da glória. A gente precisa se esclarecer sobre os parâmetros da glória, como a glória de Deus se manifesta, como a glória de Deus nos abrange, como a glória de Deus nos preenche, o que ela gera em nós. Uma vez que nós alcançamos o conhecimento da glória, nós alcançamos a noção do conhecimento da glória, a gente passa agora a desfrutar da glória de Deus. Ou seja, à medida que eu entendo, eu começo a buscar. Por quê? Quando eu conheço algo, quando eu desfruto de algo, do conhecimento, do esclarecimento de algo, eu passo a desejar aquilo. E o meu desejo vai me fazer buscar e buscar e buscar até alcançar.
Então o Senhor nesses dias Ele está nos esclarecendo sobre muitas coisas que antes eram obscuras para nós, muitas coisas que nossos pais na fé, apesar de serem muito sinceros, mas muitas coisas eles não conseguiram desfrutar. Pastor Marivaldo entrando aqui, seja bem-vindo também, Deus abençoe. E muitas coisas eles não conseguiram desfrutar, os nossos pais do passado, porque não eram sinceros, pastores. Não, eles eram mais sinceros que nós. Não eram crentes, não, eles eram mais crentes do que nós. Não eram santos, eles eram mais santos do que nós, oravam mais do que nós, jejuavam mais do que nós. E por que muitos ambientes não foram desfrutados? Porque eles não sabiam sequer da existência desses ambientes. Então, à medida que a gente vai se esclarecendo sobre ambientes de glória, ambientes de adoração, ambientes de intimidade, esse esclarecimento vai me levar a buscar por esses ambientes. E a minha busca por esses ambientes vai fazer com que Deus abra as janelas do céu, as portas do céu, e me permita entrar nesses ambientes de manifestação do Senhor. Então, a promessa de Deus é justamente essa: a terra se enchendo do conhecimento da glória, a terra se esclarecendo a respeito da glória de Deus, para que os homens possam desfrutar da glória do Senhor. Uma vez que eu me esclareço da presença ou da existência de algo, eu agora estou pronto para buscar. Deus, eu quero isso, porque eu descobri que existe. Eu não posso buscar por algo que eu não sei se existe. Eu acredito que você nunca dobrou o joelho para pedir a Deus: olha Deus, me dá um carro voador. Por quê? Pode até já existir em algum lugar por aí, talvez na internet a gente até ache, mas é algo que a gente nem sequer tem certeza que existe de verdade, que a gente não sabe se existe. Então não oro por algo que eu não sei se existe. Mas quando eu tomo conhecimento de que um carro existe, ele anda aqui na rua, então eu começo a orar dizendo: Deus, me dá um carro. Os homens do passado que moraram em tendas, eles não oravam pela casa, porque eles conheciam o ambiente de tenda, mas quando eles chegam no ambiente, numa cidade, que eles veem casas construídas, eles começam a desejar casas construídas. Porque à medida que nós vamos nos esclarecendo, a gente vai passando a desejar aquilo que a gente vai vendo, aquilo que a gente vai conhecendo, e a gente passa a buscar por isso. E a glória de Deus não é diferente. A manifestação sobrenatural de Deus, ela passa primeiro pelo esclarecimento. Ela passa primeiro pelo conhecimento de que essa glória existe, de que essa unção existe. E para isso nós começamos a buscar e buscar e buscar. E Deus, Ele vai fazer isso acontecer. Amém? Então eu quero já começar falando aqui primeiro sobre intimidade. Quero falar sobre 4 fases da intimidade. Você que não pegou caneta e papel, olha, você tem 10 segundos para correr e pegar. Tá bom? Não larga o celular não, vai com o celular na mão. Caneta, papel, para tudo, senta aí, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. E eu tenho certeza que se você não anotar, você vai se arrepender, porque você não vai conseguir lembrar de tudo. Então anota bastante, tá bom? E não esquece de comentar aqui, de compartilhar conosco aquilo que você já tem conhecimento também. Quero aproveitar para fazer um merchan enquanto você pega aí a caneta, papel. Em fevereiro, a gente vem trazendo aí o Centro de Formação de Pregadores aqui para a Vitória da Conquista. Nós já tivemos a escola de pregadores aqui há alguns anos atrás, conduzida pelo pastor Jorge Costa, muito bem conduzida, da qual fui um dos professores. E hoje esse curso se transformou no CETAP, que é um curso teológico muito bom aqui em Vitória da Conquista também. E nós estamos resgatando agora esse projeto, que é o Centro de Formação de Pregadores. Não é um curso teológico, é um curso de apenas 6 meses, com 12 matérias. Serão 6 matérias teológicas e 6 matérias de liderança e adoração. Então é um curso para te aproximar de Deus e te dar bases de interpretação bíblica, que vai te levar a ler a Bíblia de uma forma diferente, interpretar de uma forma diferente e pregar de uma forma completamente diferenciada daquilo que você ministra hoje. Então em fevereiro já vai se preparando aí para se matricular. Possivelmente a gente deve ter aí uma versão online e uma versão presencial. Se daqui para lá as coisas fluírem, a gente coloca as 2 versões, tá bom, à disposição. Online para os irmãos que moram fora e presencial para o pessoal que estiver em Vitória da Conquista, já visto que muita gente de outras denominações também já tem procurado e falado que quer participar. Tá bom? Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira, o mesmo nome da nossa editora Palavra Verdadeira, que já lançamos 31 revistas a partir de fevereiro. Anota na agenda e cola com a gente em nome de Jesus. Amém? 4 fases da intimidade com Deus. Primeira fase da intimidade com Deus é a adoração. Por que a primeira fase é a adoração? Porque sou eu que preparo a adoração. A adoração, ela flui da terra para o céu.
Nós somos criados para adorar, nós somos criados como seres adoradores. E se nós não adorarmos, queridos, sempre vai faltar algo em nosso ser, sempre vai faltar algo em nosso espírito, sempre vai ter um vazio dentro de nós, porque nós somos projetados para a adoração. A primeira fase para quem quer ter intimidade com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é adorar. Você precisa ser um adorador. Você tem que ser um adorador. Porque se você não consegue adorar, e quando eu falo de adoração, a gente precisa separar isso. A gente confunde, por exemplo, louvor com adoração. Agora é o momento da adoração. Não, queridos, não tem momento da adoração. Adoração é um estilo de vida. Não tem a ver com o momento do louvor, não tem a ver com o momento da mensagem, não tem a ver com o momento da música ou da oração. Adoração é um estilo de vida. Você acorda adorando, passa o dia adorando, presta um culto à noite adorando e vai dormir adorando. Quando a gente fala de adoração, a gente não fala de fazer uma adoração, mas de viver uma adoração. E como eu vivo uma adoração, pastor? É quando a minha vida glorifica a Deus, quando o meu dia a dia glorifica a Deus, quando a minha conduta glorifica a Deus, quando a minha vida inspira pessoas, é quando eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para ouvir louvores, para louvar, para orar, para ler a Bíblia, para procurar passar um dia com Deus. Viver a adoração é você incluir Deus em todas as fases da sua vida, em todos os horários, em todas as situações, em todas as circunstâncias que acontece na sua vida. Então viver a adoração não tem a ver com o momento do louvor, a meia hora de louvor, agora nós vamos adorar, queridos, aí depois as pessoas falam assim, não, agora nós vamos para o momento mais importante do culto, o momento da palavra. Não, o culto é todo importante. Quando a gente vive a adoração, você vai começar a adorar Deus do louvor, Deus vai falar com você, Deus do louvor, Deus vai continuar falando através da palavra, e Ele vai ministrar você a todo tempo. Então, quando nós falamos da primeira fase da intimidade, é a adoração, eu não falo de você simplesmente chegar na igreja e cantar por meia hora ou 40 minutos, mas eu falo de você viver a adoração, você incluir Deus na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, de forma que você adore através do seu ser. Não é o que sai da boca, mas é o que você vive. O seu corpo adora, a sua alma adora, o seu espírito adora. A consequência dessa primeira fase é a segunda fase. Ou seja, eu começo adorando e Deus me promove à segunda fase da intimidade. Qual é a segunda fase da intimidade? Ela é a fase da unção. A consequência da adoração constante, da adoração como estilo de vida, é justamente a unção. Então todas as vezes que eu começo a adorar, o resultado disso vai ser a unção de Deus. A unção de Deus é como uma resposta que Deus está dando de que está recebendo a adoração. Então quando eu começo a louvar, quando eu começo a pregar, a unção de Deus se manifestará na igreja. Ok? Isso é apenas uma fase inicial. Eu começo com a adoração, o Senhor responde com unção. Então quando a minha vida adora a Deus, no momento em que eu precisar ministrar a alguém, seja um louvor, seja uma palavra, seja uma oração, Deus responderá com unção, porque isso é o resultado da adoração. Então a unção, a segunda fase da unção, é justamente uma resposta à adoração. Deus responde com unção pela minha adoração. Eu adoro e o Senhor responde derramando unção. Ele precisa fazer isso? Não. Mas Deus faz por quê? Porque Ele tem prazer em fazer. A terceira é a fase do fogo. E quando a gente fala de fogo, todo mundo já imagina o reteté, o roda-roda dentro da igreja. Não, o fogo não é esse. A Bíblia apresenta o fogo como aquilo que purifica, como aquilo que santifica, como aquilo que queima o pecado. É completamente diferente do que a gente acostumou a entender o fogo de Deus como um derramar de unção. A gente confunde sempre unção com fogo, fogo com unção. Olha, a igreja estava pegando fogo. Não, o fogo de Deus não tem a ver com derramar de unção. O fogo de Deus é para a purificação do adorador. Então, à medida que eu vou me aproximando de Deus em adoração, eu vou desfrutando da sua unção. Eu começo agora a ser purificado através do fogo do Espírito Santo, que vai queimando os pecados, que vai tirando as arestas, que vai tirando as escórias, que vai tirando aqueles errinhos que a gente tem, que a gente não consegue só. Queridos, à medida que você vai se relacionando com Deus, esses erros eles vão desaparecendo da sua vida, um após outro, eles vão saindo sem que você tenha que lutar contra isso. E por que isso acontece? Justamente pela terceira fase da intimidade.
que é a fase do fogo do Espírito Santo, que vem para purificar os erros, que vem para nos purificar dos erros, melhor dizendo, que vem para nos purificar das falhas, dos pecados, dos maus desejos. E a gente confunde muito isso. Quando João Batista ele fala em Mateus 3,11 que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo, muita gente interpreta que esse fogo é o fogo da unção. Não tem a ver com isso. O fogo ali é resultado da presença do Espírito Santo, que vem justamente nos purificando. É impossível você viver uma vida de intimidade com Deus e permanecer em pecado. É impossível você viver uma vida de intimidade com Deus e permanecer sentindo prazer no erro. Você pode até viver uma vida de manifestação de poder, mas você não vive uma vida de intimidade, porque a intimidade com Deus quer dizer que eu estou próximo dele, e a aproximação com Deus faz com que a santidade dele me constranja. A santidade dele vai fazer com que reflita em mim e eu comece a desejar uma vida de santidade também. Isso não é uma guerra, não é uma luta, não é uma peleja, é algo que começa a acontecer naturalmente. É por isso que aqui na igreja eu já estou há uns 3 anos, acho que desde o final de 2017, ministrando aos irmãos para buscarem a presença. Busque a presença, deseje a presença, clame pela presença, porque nós temos aprendido que amém, essa energia caiu aqui, ficou tudo escuro, né? Caiu a energia aqui, faltou luz. Eu estou agora nos dados, eu não sei nem como está chegando aí, mas vamos lá, vamos tentando aqui. Se ficar muito ruim, vocês avisam, tá certo? À medida que eu vou me aproximando de Deus, à medida que eu vou me chegando para mais perto de Deus, Ele também vai se aproximando de mim, Ele também vai me trazendo para perto. E quando Ele vai me trazendo para perto, Ele vai imprimindo em mim a sua... Voltou, graças a Deus. Ele vai imprimindo em mim a sua identidade, Ele vai imprimindo em mim o seu caráter, Ele vai imprimindo em mim... Voltou? Amém, amém, amém. Diz o pessoal que saiu aí que a gente voltou. A internet, o sistema está reinicializando aqui, eu vou me manter com os dados, ok? Daqui a pouquinho a gente tenta colocar no sistema de novo, na internet aqui na igreja. Então, à medida que eu vou me aproximando de Deus, queridos, Ele vai imprimindo em mim seu caráter. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que por isso Ele nos tem feito grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas nos tornemos participantes da natureza de Deus. Participantes da natureza do Senhor. O que isso quer dizer? Que à medida que eu vou desfrutando da unção de Deus, o fogo do Espírito Santo vai também imprimindo em mim a natureza de Deus e tirando aqueles pontos que antes eram pontos de erros, pontos de pecados, pontos que antes eu sentia prazer, mas que agora o Senhor vai imprimindo uma natureza pura, uma natureza santa, uma natureza digna de um servo dele. E quando a gente passa por esses 3 primeiros passos da intimidade, que é adoração, unção e fogo, nós chegamos na glória. E aí quando a gente fala de viver da glória, porque a glória é o nosso objetivo, ela é resultado desse processo de intimidade. Viver a glória de Deus é um resultado do processo de intimidade com o Senhor que a gente vem plantando desde o princípio, através da adoração, através do recebimento da unção, através do trabalhar do fogo de Deus, e agora você chega na manifestação da glória, que é quando você começa a ter acesso ao ambiente da sala do trono, à atmosfera da sala do trono. E aí quando a gente fala de glória, fala assim, poxa, desfrutar da glória de Deus, o primeiro texto que as pessoas sempre citam para a gente é Isaías capítulo 42, versículo 8, bora ler aqui o que diz? Isaías capítulo 42, versículo 8, que é o primeiro texto que vem à nossa mente. Vamos ler aqui para a gente ler o texto completo, ok? Que diz assim, 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. E quando a gente fala assim, viver a glória de Deus, receber a glória de Deus, buscar pela glória de Deus, o primeiro texto que a gente tem em mente, que vem à nossa mente, que vem ao nosso ser, é Isaías 42, 8. E a gente diz, olha, não é possível, porque se eu tocar na glória de Deus, Deus me mata. Se eu viver, buscar, como eu vou buscar a glória de Deus? Queridos, primeira coisa que eu preciso interpretar, que eu preciso entender, a palavra glória na Bíblia é uma palavra genérica. A palavra glória na Bíblia é usada para interpretar presença, ela é usada para definir poder, ela é usada para definir honra, ela é usada para
diversas questões diferentes da Bíblia, a palavra glória ela é usada. Então assim, quando eu falo de buscar a glória de Deus, eu não estou falando de você desejar ter a majestade de Deus, de você desejar ter a onipotência de Deus. Quando nós falamos de buscar a glória de Deus, nós falamos de uma manifestação íntima da presença, aquela mesma manifestação de glória que o homem viveu lá no Éden. Nós ministramos sobre isso aqui domingo retrasado, se não me falha a memória, foi domingo passado, sobre perdendo o ambiente do Éden. Está aqui nas minhas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube, PR Geisiel Santos. Depois você entra lá e assiste, restabelecendo o ambiente do Éden. E nós falamos sobre o ambiente de glória que se manifestava no jardim, o ambiente de glória que se manifestava ali. Então aquela glória ela foi perdida com o pecado, ela foi perdida à medida que o homem foi pecando, à medida que o homem foi errando. Amém? Queridos, eu vou recolocar no sistema, tá bom? Talvez caia por alguns segundinhos, não sai daí, não sai daí, a gente vai só recolocar aqui no sistema, porque eu estou usando os dados aqui do celular e é muito instável, tá bom? Então espera um tiquinho aí, que a gente já vai retomando aqui já, para poder recolocar no sistema de internet aqui da igreja, tá bom? Então aquela glória ela foi perdida no pecado. Quando a gente vai para Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19, a gente vê Deus desejando devolver aquele ambiente de manifestação de glória. Minha esposa está colocando minhas páginas aí. Obrigado, filha. Você já entra lá, curte, compartilha, tá bom? Se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho, tem sempre uma palavra nova aí. Pelo menos 3 vezes por semana a gente posta vídeo novo aí na página do YouTube e também no Facebook PR Geisiel Santos. Então aquela glória ela foi perdida. Em Êxodo 20, Deus tentou devolver a glória. E quando Deus tentou devolver a glória, os homens recusaram essa glória. Em Êxodo 20, versículos 18 e 19, enquanto Deus desejava manifestar a sua glória, e Ele desejava dar aos homens de novo aquela intimidade que tinha lá no jardim, Êxodo 20, versículos 18 e 19, a Bíblia vai dizer assim: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se, pois, de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então Deus manifesta para o povo de Israel, e Ele manifesta com toda a glória que Ele tinha, com toda a majestade. Só que o povo assustou, e quando eles assustam, eles recusam aquela glória. Diz: Moisés, corre lá e fala com ele. Ali é instituído o ministério profético oficialmente, porque o povo está dizendo: olha, seja você o profeta, ouça Deus e nos dê o recado. Não fale Deus conosco, nós não podemos suportar a glória. Ora, se Moisés suportava e Moisés entrava, porque Deus sabia que a glória dele não ia matar o ser humano. Mas os homens tiveram medo, porque eles entendiam que para ver e estar com a glória de Deus, eles deveriam santificar-se. E esse é o ponto, porque a glória ela só pode vir depois da passagem do fogo, porque é o fogo que purifica. É por isso que a gente começa com a adoração, partilha da unção, e você entra no ambiente de fogo, antes da glória. O fogo, como eu disse, não tem a ver com a unção. O fogo é o fogo purificador, é o fogo da santidade de Deus, que nos purifica, que tira de nós das arestas, para que a gente receba a glória de Deus. Então em Êxodo 20, 18 e 19, versículo 19, a glória de Deus é rejeitada e é retirada da terra. Deus começava a partir dali a falar unicamente com Moisés. Então a gente vê, por exemplo, quando chega em Jeremias capítulo 31, versículos do 31 ao 34, o Senhor promete um retorno dessa glória. O Senhor promete um retorno dela, e aí a glória continua sem se manifestar. E aí a gente chega em João capítulo 17, João 17, versículo 5, Jesus ele faz uma oração pouco antes de morrer. É a última oração que ele está fazendo com todos os discípulos ali, antes de ir para o jardim de Getsêmani. É a última mensagem, a última oração de Jesus, e ele fala assim: agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele fala: Pai, eu me despi da minha glória. Em Filipenses, a Bíblia vai dizer isso, que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo.
Ele veio na forma de homem, ele se despiu completamente da glória dele. Mas em João 17,5 ele fala: Pai, eu quero a glória de volta. Devolve essa glória que estava comigo desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Eu quero ela. Ora, mas Jesus não receberia essa glória unicamente após a ressurreição? Essa glória não estaria autorizada para Jesus somente depois que ele morresse e ressuscitasse? Mas Jesus está pedindo antes. E ele está dizendo: Pai, eu quero a minha glória de volta. Glorifica-me com a glória que já estava comigo antes da fundação do mundo. E o decorrer do texto vai mostrar que o Pai atendeu a oração de Jesus, que o Pai dá a Jesus de novo o cabode, o peso de glória, ele coloca sobre o Filho novamente. Só que aí Jesus começa agora a ministrar, no versículo 6, versículo 7, 8, e assim por diante ele começa a dizer: eu manifestei o teu nome, o nome do Pai aos homens, e aqueles que tu me deste guardaram a minha palavra. Ele está dizendo: eu manifestei teu nome, eu manifestei teu poder, eu falei sobre ti para os homens, e os que são teus, que o Senhor me deu, eles guardaram a palavra, eles estão vivendo a palavra, eles estão comendo a palavra. Queridos, o caminho vai ser sempre a palavra. Jesus está justificando para o Pai o que ele iria fazer posteriormente. Ele está dizendo: Pai, eu vou fazer algo, e eu estou fazendo, por quê? Porque essas pessoas estão vivendo a palavra, elas estão obedecendo a palavra, elas estão amando a palavra, elas estão sendo guiadas pela palavra. Ele está dando uma justificativa. E é como se o Pai, é como se, mandei falando que a energia lá também caiu e está sem conseguir assistir. Assiste pelo YouTube, tá bom? Depois pelo Facebook, mas não deixa de assistir não. E Jesus começa a justificar o que ele vai fazer. É como se o Pai dissesse assim: filho, o que é que você está armando? Vamos colocar assim por palavra, para você não me acusar de heresia. O que é que você vai fazer? E em Jesus, no versículo 22, ele diz assim: Pai, eu acabei de fazer, eu já fiz. Ele ainda está orando. E o que foi que Jesus fez? No versículo 5 ele pede a glória de volta para ele. Do versículo 6 ao versículo 21 ele justifica que aqueles homens estavam prontos, porque eles estavam vivendo a palavra, eles creram na palavra. E aí no versículo 22 ele dá uma informação, ele diz assim: eu peguei a glória que o Senhor me deu lá no versículo 5 e eu dei para eles, eu dei-lhes a glória que me deste a mim, para que sejam um como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens enviado a mim. Jesus começa a dizer assim: Pai, eu sou um contigo, por causa da nossa glória. Então eu peguei essa glória e dei para eles. Eu dei para eles quem? Para os discípulos, para os cristãos, para a igreja. E por que eu peguei a glória e dei para eles? Jesus justifica de novo, ele diz: para que eles sejam um conosco, do jeito que eu sou um com o Senhor. Do jeito que eu sou um com o Pai, eu sou um com eles. Eles estão em mim, eu estou em ti, o Senhor está em mim, consequentemente está neles. Jesus pega todo mundo, o Pai, o Filho e a igreja, e ele amarra. Diz assim: Pai, nós viramos um só, nós estamos dentro deles agora e eles estão dentro de nós. Nós estamos neles e eles em nós. Porque se era a glória que nos unia, eu peguei a glória que eu te pedi, que eu entreguei para a igreja. Então a gente observe que há um nível autorizado para a igreja, algo sobrenatural, algo muito maior que a igreja não vive. E por que a igreja não vive? Porque ela desconhece a existência desse ambiente de glória. Ela desconhece a existência dessa glória que está liberada para a igreja. E por a igreja desconhecer, a igreja não busca. E aí o que acontece, pastor? Eu estou com a glória de Deus agora, pastor, eu tenho uma glória de Deus. Calma, volta a repetir, repito, melhor dizendo, não falo da glória majestosa de Deus. Você não é um semideus como alguns têm pregado, você não é um mini Deus como alguns têm pregado. Não é isso, não foi isso que Jesus falou. Mas ele manifestou e está manifestando a glória dele agora em você. Ele não manifesta mais para você, como ele tentou fazer em Êxodo 20, porque as pessoas ficaram com medo. Mas ele manifesta em você, de dentro para fora. Ele entra em nós, queridos. Não dá para separar a presença de Jesus da glória dele.
Não dá para separar a presença de Deus da glória de Deus. Onde está a presença, há a glória. E onde é que Jesus está presente? Não é dentro de nós. Então por que eu tenho dificuldade de entender a glória se eu não entendo a presença? E a presença e a glória é inseparável. A glória ainda é dele. Então como é que ela se manifesta em mim? Ela chega até a mim como forma de presença. Ela chega como forma de presença. É Jesus em mim, o Espírito Santo em mim, o Pai em mim. Ela se manifesta de forma de poder, anote isso. Ela chega em forma de presença, mas ela não pode ficar em mim. Por que ela não pode ficar em mim? Porque apesar de Jesus ter me dado, ela não me pertence. Essa é a diferença. Ela está em Jesus e ela pertence a Jesus. Ela está no Pai, ela pertence ao Pai. Ela está no Espírito, ela pertence ao Espírito. Mas ela está em mim, mas ela não é minha. Então, apesar dela chegar até a mim em forma de presença, ela vai se manifestar através de poder. Manifestação de poder. Que manifestação de poder é essa? Através dos dons do Espírito. Jesus, ele vai dizer para os discípulos: olha, recebei o Espírito Santo. Ele faz isso na primeira visita. Eles recebem o Espírito Santo, mas antes de partir ele diz: ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. A palavra revestir quer dizer vestir o que já está vestido. É como um paletó que eu coloco por cima da camisa. Eu já estou vestido, então me revisto. Ele está dizendo: vocês já têm a presença, mas vocês serão revestidos de poder. É isso que acontece em Atos 2. Então Jesus diz: olha, a glória chega em forma de presença, ela vai se manifestar em forma de poder. Então ela chega em mim, mas ela não pode parar em mim, porque ela não é minha. Ela chega para passar. O Senhor nos usa como canal da glória dele, canal da manifestação da glória. Ela entra em nós para fluir, ela não entra para ficar, porque eu não tenho direito à glória. Ele me deu, mas ela não é minha, então ela não pode parar, ela precisa fluir. E uma vez que ela se manifesta em forma de poder, aí sim, coxo anda, cego vê, mudo fala, os milagres acontecem, os dons se manifestam, mas aí ela precisa voltar para de quem ela é dona. Ela precisa voltar para a sua origem. E quem é o dono dela? É Deus. Quem é que tem direito a ela? É Deus. Então ela chegou em forma de presença, manifestou em forma de poder. Qual é a única forma que eu tenho de devolver ela para quem me deu? É através da glorificação. Então eu preciso, não só eu que fui usado, glorificar a Deus, como levar aquele que recebeu o milagre, que ouviu a palavra, que recebeu a profecia, a glorificar a Deus. Porque, ao contrário de Jesus, em que a glória chegava nele e ficava nele, porque ele é Deus, e ele tem direito à glória, em nós, igreja, a glória chega para fluir, ela não chega para ficar. Essa é a diferença. Quando Jesus diz em Isaías, quando o Senhor diz em Isaías 42:8, eu li o texto e não expliquei. Isaías 42:8, o capítulo 41 de Isaías está combatendo a idolatria, está falando das divindades, dos ídolos. No capítulo 42, o Senhor apresenta o único que é digno de adoração, e ele fala: eu vou apresentar a vocês agora o meu ungido, o meu escolhido. E ali o Pai começa a apresentar o Filho. E quando o Pai começa a apresentar o Filho, então ele vai dizer no versículo 8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei. E ele vem e explica o próprio texto, ele diz: eu não darei a ídolos. O que ele está dizendo? Esse que eu estou te apresentando. E quem é que ele está apresentando? Ele está apresentando o próprio Jesus. Ele está dizendo: esse não é um ídolo, esse não é uma estátua, esse não é um nome da mitologia, esse é meu filho, porque eu não daria a glória para ninguém. O que o Senhor está combatendo ali é idolatria. E ele está apresentando Jesus e dizendo: esse é o único para quem eu daria a minha glória. E de fato, quando Jesus pede em João 17,5, dizendo: Pai, me dê a glória, o Pai deu. Ele cumpriu o que ele falou em Isaías 42,8. A gente não pode estudar um texto isoladamente, ok? Então, só que quando Jesus pede no versículo 5 de João 17 e recebe, no versículo 22 ele diz: Pai, eu sei que o Senhor só entregaria para mim, eu sei que o Senhor só daria para mim, mas agora que o Senhor me deu, eu dei a eles. Eu sei que o Senhor só daria a mim, por isso eu pedi para mim. Eu não pedi para eles, eu pedi para mim, porque o Senhor não daria a outro. O Senhor já avisou isso em Isaías 42. Mas já que o Senhor me deu,
eu dei a eles. João 17, 22. Eu dei para a igreja. E por que dei à igreja? Está nos versículos 6 ao 21, porque eles amaram a palavra, conheceram a palavra, estão vivendo a palavra. Então o ambiente de glorificação, ele é resultado de uma vida devotada à palavra de Deus. Agora, a glorificação não é nossa, a glória passa por nós. Ela chega em forma de presença, se manifesta em forma de poder e precisa retornar em forma de glorificação. De modo que toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser direcionado para Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser direcionado para Jesus. Agora vamos falar aqui de níveis de glória, já que a gente está falando de glória. Eu falei que o Senhor manifesta a glória dele em nós. Agora existem pelo menos 3 níveis de glória que a gente pode vivenciar. Quando a gente vai para o rio de Deus de Ezequiel, a gente percebe que o rio está lá, as águas estão lá, agora elas têm níveis, ok? Não é o rio que vai ficando do fundo, ele já existe com os seus níveis, é Ezequiel que vai descendo aos níveis do rio. Então é possível você estar na mesma água que o seu irmão e estar num nível diferente. A água é a palavra. O rio fala do Espírito Santo. Então ali é uma junção de palavra e Espírito, porque senão se separa, ok? Palavra e manifestação de Deus não se separam. Se você quer ter uma manifestação correta, ela precisa estar firmada na palavra. Então, é possível estar ouvindo a mesma palavra, assistindo o mesmo culto, mas em nível diferente. Um recebe uma revelação mais profunda porque ele já desceu para mais fundo do rio. O outro continua na beira, a água é a mesma. O rio é o mesmo, mas o nível de cada pessoa dentro do rio é diferente. O nível de cada pessoa dentro do rio diferencia. Eu não sei nadar, eu sou um exemplo nato disso. Então minha distância, quando eu vou na praia, minha distância da areia é 10, 15 metros, se a água estiver batendo mais ou menos até aqui, né? Um palmo abaixo do peito. Passou disso, a gente vai perdendo o chão. Mas já tem outro que fica lá na areia. Meus filhos ficam lá na beirinha da areia ali, só brincando, molhando no máximo no joelho. Mas já tem outro que pega e vai lá no profundo e atravessa e vai até uma ilhazinha que tem lá no meio da água. Estamos na mesma praia, estamos na mesma água, mas os níveis em que estamos se envolvendo com aquela água do mar é diferente. É a mesma praia. No final do dia, meus filhos, eu e o nadador vão dizer, nós estivemos na praia. Agora, o nadador vai dizer, eu fui no nível profundo, eu vi corais no fundo do mar. Eu fui no nível que eu vi peixes coloridos, eu vi um tubarão, eu vi uma raia. Eu vou dizer, olha, eu fiquei dali do meio e eu molhei até a cintura. Meu filho vai dizer, eu molhei o pé. Então, assim, estava na mesma praia, mas cada um teve uma experiência diferente. Por quê? Porque cada um chegou a um nível diferente. Então, queridos, não confunda, você pode estar no rio de Deus, você pode estar nas águas do Espírito Santo, mas de repente o nível que você está até agora é muito raso. De repente o nível do que você está vivendo até agora, sabe, é muito superficial. E não adianta eu estar no rio de Deus e não me aprofundar dele. Você tem um oceano à sua frente, você está ali, sabe, molhando o calcanhar, molhando o joelho, molhando até a cintura. Não, você precisa ir mais profundo. Não faça isso nas águas normais, porque você morre afogado. No rio de Deus tem essa vantagem, você não morre afogado. Por quê? Quando a gente vai para a visão de Ezequiel, ele diz, quando eu cheguei num ponto que eu não podia mais nadar, o Senhor me pegou e me guiou pelas águas. Então, no momento em que você chega no nível profundo nas águas de Deus, você não morre afogado. É o Senhor quem te pega e te leva. E Ele começa a fazer um tour com você, mostrando tudo que tem nas profundezas do rio dele. Então, cuidado com o nível que você está. Sabe, estar na igreja não é suficiente. Estar no evangelho não é suficiente. Pastor, o que você está falando? Sim, eu estou te falando isso, não é suficiente. Você precisa mergulhar em águas profundas. Não basta você estar na igreja se você está vivendo uma superficialidade. Eu estou na igreja, mas tudo que eu estou vivendo é superficial, tudo que eu estou vivendo é raso. Não, se você está na igreja, querido, você precisa viver algo profundo. Se você está na igreja, você precisa viver algo sobrenatural, você precisa viver algo a mais da parte de Deus. Então, sabe, viva experiências profundas. Já que você chegou até o rio, se joga. Sobe na primeira rocha que você encontrar e se joga de cabeça. Não vai morrer afogado, o Senhor vai te pegar, e Ele vai te levar, e Ele vai te mostrar revelações profundas no rio de Deus. E aí eu volto ao que eu falei lá no início.
Porque muita gente sincera e fiel e mais santa do que eu não consegue chegar a níveis tão profundos, muitas vezes simplesmente porque nem sabe que existe. Se eles buscassem, alcançariam muito mais, mas a falta do conhecimento da glória, profetizada em Abacuque 2,14, faz com que essas pessoas não busquem essa glória, não vivam essa glória, não recebam essa glória, porque lhe falta esclarecimento. Se quer que esses lugares existam, às vezes você vai no rio todo dia e não sabe que existe um coral lá no fundo, não sabe que tem algo bonito lá no fundo, porque você nunca esteve lá no fundo. Você vai no rio todos os dias, mas só está no lugar raso. Quais são os 3 níveis de glória que a gente pode falar aqui? O primeiro nível de manifestação de glória é a doxa. Nós chamamos de doxologia. O que é uma doxologia? É o estudo da glória. A doxa é eu ficar verbalizando a glória. Quando eu canto sobre glória, quando eu ensino, como eu estou fazendo aqui agora, isso aqui é uma doxa, uma doxologia. A gente está ensinando sobre glória, eu estou falando sobre glória. E o problema é que muita gente se acostuma com essa glória teórica. A doxa é uma glória teórica. A gente ensina sobre glória, fala sobre glória, canta sobre glória. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu falei sobre glória, cantei sobre glória. Quem já pisou no Santo dos Santos? Mas eu nunca pisei. Eu estou vivendo uma glória teórica. Tem muita gente que virou perito a ensinar sobre glória, mas ele não vive a glória de Deus. Virou perito a falar da glória, da presença do fogo, mas não consegue desfrutar dessa glória, porque está no nível da doxa. Está no primeiro nível, ele só conhece a teoria, sabe tudo sobre, mas não conhece. É como um grande fã que sabe o dia que o artista nasceu, a hora que o artista nasceu, o nome da parteira, o nome dos médicos plantonistas, sabe onde ele mora, sabe o que ele gosta de comer, sabe o que isso, sabe aquilo outro. Só tem um problema: esse fã não conhece seu ídolo. E às vezes a pessoa que mora com esse tal ídolo, esse famoso, ele nem sabe tanta coisa assim, nem tem tantas informações, se esquece do aniversário, mas conhece a pessoa. Entende a diferença da teoria para a prática? Olha, eu não sei onde tu nasceu, o nome do médico que fez teu parto, eu não faço ideia, mas eu sei o que te entristece, eu sei o que te alegra, eu sei como te confortar no momento de tristeza, eu sei o que te agrada, porque convive com essa pessoa. O presbítero Leonardo coloca: tem muitos com água na canela e já acha que está bom, temos que mergulhar cada dia mais, amém. Então, queridos, muita gente está sendo fã da glória, ele conhece tudo sobre a glória, a teoria da glória está cravada na cabeça dele, mas não vive a glória, é vazio, é fraco espiritualmente, é desestruturado. Não confunda movimentação com avivamento, não confunda barulho com unção. Não confunda, é porque na hora que eu prego lá, pastor, olha, o fogo cai, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo fala língua estranha. Não confunda barulho com avivamento, queridos. A unção traz barulho, mas barulho não representa unção. Amém? Querido divino aqui, presbítero divino também de Angra, na verdade temos que ir a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Amém? Precisamos. A unção, quando ela chega, ela produz um barulho, mas o barulho não produz unção. Quando a gente inverte o papel, ao invés de eu esperar unção para promover o barulho, eu tentar fazer barulho para promover unção, sabe, é só barulho, é só barulho. Então não confunda movimento com avivamento. Não é porque todo mundo rodou que a unção desceu no culto, não é porque todo mundo gritou que o culto foi avivado. Não, o avivamento ele gera mudança, avivamento ele gera transformação, avivamento ele chega aos outros 2 níveis de glória que a gente vai falar agora nos minutinhos que nos restam. Então cuidado para não estar vivendo uma teoria sobre glória, não estar vivendo uma doxa. Você conhece tudo sobre a glória, mas não conhece ela, nunca viveu ela, nunca entrou no Santo dos Santos, já cantou centenas de vezes que quem pisou no Santo dos Santos não sabe ver em outro lugar, mas a verdade é que você nunca pisou lá. Então eu quero te provocar hoje a isso, eu quero te provocar a desejar a glória de Deus. Eu falei no início que o conhecimento de certas coisas precisa provocar a gente, gerar desejo para que a gente anseie e receba coisas profundas. Então desejo sobrenatural, sabe? Anseie pelo sobrenatural, nós precisamos disso, o sobrenatural de Deus precisa ser realidade em nossas vidas.
A gente precisa desejar viver o sobrenatural ao ponto de receber esse sobrenatural. Amém? Então, o segundo nível de glória, primeiro é a doxa, o segundo é a Shekinah. A Shekinah é a manifestação da presença. Tem muita gente que confunde Shekinah com presença. Shekinah não é exatamente a presença. Shekinah, esse nome Shekinah no hebraico era o nome dado à nuvem que trazia a presença. Na inauguração do templo, a nuvem da glória, a Shekinah de Deus, desceu dentro do templo, de modo que ninguém podia ficar de pé. Então a Shekinah é a nuvem que carrega a presença. É a presença manifesta. De certo modo, coloquemos assim, a Shekinah é a parte visível da glória. É a parte tocável da glória. Ela protege a glória para que a glória não cegue os nossos olhos com o seu brilho. É a parte palpável da glória. É aquela que começa a te tocar e de repente você está ali na igreja e você está ouvindo a doxa, como você está fazendo agora. Você está recebendo uma teoria, um esclarecimento sobre a glória. Isso aqui é doxologia, estudo sobre a glória. Mas de repente a Shekinah chega e você começa a sentir, porque ela é palpável, ela é permitida sentir seu cheiro, seu toque, e de repente você que estava ali cru, começa a escorrer uma lágrima no olho, a atmosfera começa a mudar, você não está vendo nada, mas você sente que alguma coisa chegou, alguma coisa mudou, porque é exatamente essa Shekinah que ela chega no culto, é a parte visível, tocável da presença. E quando essa presença se manifesta, quando ela chega no lugar, a gente sente a chegada dela. A gente sente que o Senhor chegou. Não tem como ignorar a chegada da presença. Porque quando a presença chega, quando a manifestação da presença chega, o ambiente muda, a atmosfera muda, tudo muda, porque na verdade o nosso corpo se mantém na terra, mas o nosso espírito é inserido na atmosfera da sala do trono de Deus. Nós somos inseridos à presença do trono, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde Deus se manifesta, onde a presença se manifesta. E nós vemos agora, nós sentimos agora essa atmosfera mudando, essa atmosfera chegando, essa atmosfera nos tocando, e a gente já não consegue mais ignorar o que está acontecendo, ficar inerte diante do que está acontecendo. Sabe, esse segundo nível, quando você sai da teoria e você começa a sentir, é aquele tempo que você tira na oração em sua sala, de manhã cedo ou à noite, e de repente, depois de algum tempo ali orando, você começa a sentir que uma chave é virada, que uma coisa muda. Às vezes você está ali guerreando com seus pensamentos e lutando para orar, mas de repente uma coisa muda, você sente que tem uma presença diferente no ambiente, você sente que alguma coisa mudou, a oração ficou leve de repente. Você não quer mais levantar, você está tendo prazer em ficar ali. Isso aqui é a Shekinah, é a manifestação da presença. É a manifestação palpável da presença. É aquela que a gente consegue sentir o toque, que você consegue sentir que chegou. Só que eu preciso chegar ao terceiro nível. E qual é o terceiro nível? O terceiro nível é o kabod. O kabod, ele é o peso de glória. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo vai escrever dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O kabod é o peso da glória. E o que é o peso da glória? A Shekinah eu sinto, a doxa eu entendo, a Shekinah eu sinto, mas o kabod eu carrego. Porque é possível estar no ambiente e sentir toda a manifestação da Shekinah e levantar dali e não levar nada comigo. Por isso eu iniciei aqui nos primeiros minutos. Você que chegou depois, assista no começo depois. Vai estar aqui no Facebook e no YouTube, PR Geisiel Santos. Aproveita para curtir a página, seguir. Indica essa página aos seus amigos, queridos. Copia o link aí. Minha esposa colocou nos comentários os dois links. Copia os dois. Manda no WhatsApp para os seus amigos que amam a palavra, que gostam da palavra. Fala, olha, curte essa página aí, se inscreve lá no canal, tem muita coisa boa, nós temos centenas de ministrações lá, que são abençoadoras para a sua vida, que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Então copia esses dois links, tá bom? Junta numa mensagem aí, manda para todos os seus conhecidos que você sabe que gosta de Bíblia, informa dessa live aqui das 5 da tarde, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida e para a vida deles. Então nós chegamos ao peso de glória. A Shekinah eu sinto, a doxa eu entendo, mas o kabod eu carrego, o kabod ele vem comigo, ele muda.
Na Shekinah eu sinto a unção, eu vejo visões, eu vejo curas acontecer, eu sinto a atmosfera mudar. Mas quando a gente fala de Kabod, não, a lei da gravidade já não nos controla, o nosso físico, a gente acaba manifestando de algum modo aquilo que a gente está sentindo, e Deus começa a estabelecer na gente aquilo que é relativo, pertinente, originário. Tudo que tem a ver com Deus começa a ser cravado em nós através do Kabod. Quando a gente chega no nível do Kabod, minha esposa está colocando de novo as páginas aí, obrigado filha, sempre atento, obrigado mesmo, te amo. E a gente chega no Kabod, a gente chega no nível do interesse de Deus de 2 Pedro 1,4, que ele diz: por isso ele te faz grandíssimas e preciosas promessas, para que você chegue até a natureza de Deus. Deus quer imprimir em você a natureza dele. Deus quer imprimir em você a natureza dele. E como é que ele imprime em mim a natureza dele? É através do Kabod, é quando ele imprime em mim tudo que é pertinente a ele, tudo que a gente chega no nível de João 17, do 22 em diante, quando Jesus diz: Pai, eu quero que eles sejam um conosco, como eu e o Senhor somos um. Obrigado, queridos, obrigado, eu estou lendo aqui os comentários, obrigado mesmo. Eu quero que eles sejam um conosco. Então a ideia do Kabod é te levar a ser um com Deus, ok? A ideia do Kabod é que você se torne um com o Senhor. A Shekinah, ela vai manifestar aquilo que foi pedido, que foi orado. Ela vai te dar experiências com Deus, mas são experiências do momento. O Kabod não eu carrego. Quando a gente sai de um culto, você é muito fácil saber em que nível as pessoas estiveram. Três pessoas estiveram no culto, foram lá no rio de Deus, mas cada um ficou em um nível. Um ficou na doxa, outro ficou na Shekinah, outro subiu ao nível do Kabod. Então saiu 3 pessoas do mesmo culto. Como eu saber o nível que ele esteve? Quando você pergunta para alguém que viveu a doxa e fala assim: como é que foi o culto? Ele vai dizer assim: olha, o culto foi uma bênção. O pastor ministrou sobre isso, ministrou sobre aquilo, o pastor ministrou. Ele vai contar tudo o que ele entendeu, porque ele viveu uma doxa ali. E não há nada de errado, você precisa viver a doxa. Você só chega no Kabod passando pela doxa. É impossível você chegar no Kabod sem passar pela doxa. Mas ele parou ali. Aí você vai perguntar para o que viveu uma Shekinah e fala assim: como é que foi? Ele diz: rapaz, eu aprendi muito. Ele vai manifestar a doxa. Olha, eu aprendi muito, a palavra foi poderosa. Só que aí ele manifesta a Shekinah e ele fala assim: rapaz, eu senti a unção de Deus de uma forma maravilhosa. Eu senti a presença de Deus. Você percebe que ele subiu para o segundo nível. O primeiro informa sobre o culto, o segundo informa uma experiência com Deus que teve no culto. Porque ele foi no nível maior. Ele não parou na informação, ele subiu um pouco mais. Ele diz: rapaz, Deus falou comigo, a palavra foi maravilhosa, doxa. E eu senti a presença de Deus, Shekinah. Sabe, Deus me tocou naquele culto de ontem de uma forma especial. Observe que essa pessoa agora ela tem uma experiência. Aí você vai naquele que viveu o Kabod, que saiu de lá carregando a glória. Ele não largou a glória lá, ele não contemplou a glória e virou as costas. Não, ele carregou o peso de glória com ele. Você diz: como é que foi o culto? Aí ele vai fazer igual Pedro e João entrando para o templo: rapaz, o que eu tenho eu vou dividir com você, dobra o joelho aí que eu quero ministrar. Sabe, ele vai falar com você da experiência que ele teve, de repente é você que vai estar chorando. Daqui a pouco é ele que já está ministrando aquilo em você, porque ele não contemplou e largou lá, ele não sentiu e largou lá, não, ele carregou aquela glória com ele, de modo que ao falar sobre o culto, você começa a receber a Shekinah também. Você começa a receber a manifestação da presença através de alguém que está carregando o Kabod. Queridos, quando você recebe o sobrenatural de Deus, você não consegue mais guardar só para você. Você tem que sair, você tem que distribuir, você tem que levar isso para mais alguém. Você vai estar como Paulo, que disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar, porque Paulo está dizendo: eu não consigo segurar, eu não consigo parar. O que eu estou contemplando, o que eu estou vivendo, o que eu estou recebendo é tão sobrenatural, que se eu parar aqui eu vou entalar. Se eu parar aqui eu não consigo, se eu parar aqui eu não consigo
eu vou passar mal, eu vou adoecer, eu vou morrer, porque ele está dizendo, está fluindo. Todas as promessas que Jesus fez, João 7, eu já vou finalizar. Aleluia. João 7, versículo 37, 38. Deixa eu ver aqui se minha memória não está meio. A Bíblia vai dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo, vai nascer um manancial aí. E queridos, você não é represa, você é rio. E qual a diferença? A represa, ela recebe uma quantidade de água e para. Ela pode ficar com aquela mesma água a vida toda, dá tudo certo. Mas o rio não. O rio ele flui, ele joga para frente. E por que o rio joga toda a água que recebe para frente? Ele manda embora. Por que isso? Porque ele acredita no poder da fonte. Ele joga toda a água que recebe e manda embora, porque ele acredita no poder da fonte. Então ele diz, olha, eu posso compartilhar, porque a represa do lado do rio vai dizer, ei, não manda não, pode faltar. Ele diz, não, a fonte que me deu esse vai me dar mais. Então o rio não tem problema. Quando alguém pega e constrói lá uma represa, constrói uma muralha no meio do rio, o que acontece? Aquele rio começa a inchar, e se não abrir a represa, o que acontece? O rio estoura a represa, porque o rio não consegue segurar. Jesus não prometeu você se transformar em represa, ele não quer que você fique no nível de doxa, todo sábado aqui adquirindo conhecimento, aprendendo, não, querido, está na hora de você viver isso, transformar essa doxa em Shekinah e começar a sentir isso. E depois transformar em cabode, começar a carregar isso, e daqui a pouco é você que vai estar compartilhando, é você que vai estar levando, é você que vai estar abençoando outras pessoas. Então o querer de Deus é que você chegue num nível que você não consiga segurar, que você esteja vivendo uma glória tão forte, que você deseje jogar para frente o tempo todo, você deseja compartilhar o tempo todo. Eu acho que se eu ficar sem pregar eu adoeço. Sabe por quê? Eu acredito no poder da fonte, eu acredito que de onde veio essa palavra, de onde veio essa mensagem, vai vir outras. Então, é por isso que eu saio daqui de uma live e anuncio outra, anuncio de novo, porque, pastor, eu não tenho medo de faltar um dia o conteúdo, não, porque a fonte não para, a fonte continua jorrando, a fonte é Jesus. E enquanto eu tiver coragem de mandar para frente o que ele me entregar, ele vai me dar mais, ele vai dar outras revelações, e outras revelações à medida que eu confio e eu entrego e eu jogo para frente. Então, queridos, viva o cabode, transborda, Deus te quer transbordando. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui que passou. Batido, que estudo tremendo, meu irmão, meu Deus, que estudo é esse, meu mestre, Deus abençoe. Leonardo colocando aqui, estudo abençoado por Deus, tinha que ser 2 horas, quando montarmos a escola de pregadores será 2 horas, a partir de fevereiro. Estudo é bom demais, aprender mais da palavra de Deus, temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pastor Gisele Santos, uma bênção, Deus abençoe, querido. Diácono Sérgio, obreiro nosso aqui que está visitando o Rio de Janeiro, aí trabalhando no Rio, bem-vindo, queridos, conosco aqui também, Deus abençoe. Aleluia, pastor Marivaldo com a gente aqui também, que bênção. Então, queridos, transborda, viva. Isso que nós estamos ministrando aqui, eu vou fechar com o mexão que eu comecei. Fevereiro, vem aí Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Um curso de 6 meses, com 6 matérias de interpretação bíblica e 6 matérias de adoração. Nós vamos estudar isso que a gente está estudando aqui. A gente vai estudar de forma mais profunda na escola de pregadores. Você que está fora de Conquista, nós teremos uma versão online para esse curso. Você que está em Conquista, nós teremos uma versão presencial para esse curso. Então, queridos, já vai se preparando, já vai captando tudo aí, sabe? Preparando, porque vai ser 6 meses, vai ser bênção para a sua vida. 6 matérias de interpretação bíblica para você conhecer a Bíblia de todas as formas e 6 matérias de adoração para te levar a um nível de intimidade com Deus que você nunca viveu antes. Amém? Sérgio dizendo, pena que cheguei no final aqui, mas volta lá do começo, queridos, acabando aqui, daqui a meia horinha, 6 horas agora, 6h10, antes das 7, esse estudo já está no YouTube, tá bom? Mas você já pode reassistir aqui pelo Facebook, daqui a pouquinho ele já está no YouTube. Deus abençoe, nós estamos chegando ao final, viva a glória. O pastor Marivaldo colocando, vai ser muito bom, ele sempre apoiando aí essa escola, eu tenho certeza que será bênção para a glória do Senhor Jesus. Conto contigo, pastorzão. Amém? Então, queridos, compartilha essa palavra. Sábado que vem,
nós não teremos a nossa live aqui, porque eu estarei numa reunião do ministério. Então não tive sábado passado, que nós estávamos preparando para um casamento, e sábado que vem eu não terei, porque estarei numa reunião do ministério. A partir do outro sábado, de hoje a 15, a gente volta ao nosso estudo todos os sábados, normalmente. Esses estudos eles vão até o final de janeiro, ok? Porque em fevereiro a gente encerra os estudos abertos e foca só na escola, no Centro de Formação de Pregadores, tá bom? Então a gente vai até o final de janeiro com as lives e em fevereiro a gente já entra com o estudo fechado para os alunos do Centro de Formação. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Compartilha essa live. Se você assistiu até agora sem compartilhar, compartilhe agora, tá bom? Pessoas ainda serão abençoadas através da sua rede social. Fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.